Voltamos, Brasil! WhatsApp liberado, 964450532, porque agora nós estamos com a Marcela Prado, neurocientista, gente. Agora nós vamos falar da importância do psicológico em momentos, na verdade. A gente está falando hoje do esporte, tá? Mas vou falar um pouquinho sobre ela e, claro, se você tiver alguma dúvida, aproveita e me manda agora, porque ela vai esclarecer com muito carinho. Desde 2003, na área de desenvolvimento de equipes e criação de conteúdos, pós-graduada em neurociência comportamental, especialização em economia comportamental, traz os conteúdos atuais intensos com leveza à ciência. Paraquedista desde 2005, olha que maravilha, gente, recordista brasileira e sul-americana. O fator psicológico pode ser o maior desafio na vida de um atleta? Ai, em primeiro lugar, prazer enorme estar aqui com você. Que delícia poder falar da mente humana. Eu acho que cada vez mais, saindo desse espectro que é só inspiracional ou motivacional, mas a gente realmente entender como a nossa cabeça funciona. Como funciona. Exatamente. O que a gente precisa entender? Eu gosto de começar falando o seguinte. Por favor. A mente mente. Mente. O próprio nome já diz, né? A mente mente. A mente mente. Ela tenta burlar o tempo todo, né? Total. E como persistir, hein? Em situações? A primeira coisa é compreender o seguinte, muita gente tenta vender essa história de que você tem que ter controle emocional, e isso é uma grande ilusão, porque nós não vamos controlar as nossas emoções. Ela é inerente da nossa espécie. Ela surge. Ela vem. Ela vem, né? Ela vem de pessoas, de situações, contextos, gatilhos de uma forma geral. Então, tentar controlar isso é uma grande ilusão. Outra coisa é achar que a emoção é uma inimiga. A gente fala assim, eu não gosto de sentir isso, eu não gosto de pensar isso. Isso vai acontecer. O grande exercício que a neurociência comportamental traz é a gente aprender a fazer as pazes com essa condição fluida que a gente vai ter. Para um atleta, mas eu não diria só para um atleta, né? No geral, né? Pra Mas aqui hoje a gente vida. está falando muito do esporte aqui com vocês aqui. Então Muito. isso deixa a gente muito feliz, né? Um dia praticamente com todos são atletas, os convidados hoje. Sim. E a mente do atleta nessa hora, hein? Como que é tem que ter um preparo, né? Tem. Porque, assim, você vê uma nação, você vê todo um povo depositando em você naquele momento toda a esperança, né? Tem. É como se fosse assim, gente, representa a gente, está torcendo, está vibrando. Eu diria que são duas as grandes pressões. Primeiro é o que esperam de você e o nosso medo do fracasso. São os dois elementos mais geradores de pressão para um atleta. A gente vivenciou isso no recorde mundial feminino agora, que é exatamente isso. Você não pode errar e você está representando o seu país ali naquele momento e você tem segundos para concluir uma coisa de anos. O grande exercício é a combinação emocional com a combinação técnica. Eu costumo dizer que a gente é contratado pelas competências técnicas, mas a gente é demitido ou promovido pelos nossos comportamentos. Então, ignorar que a preparação emocional é tão importante quanto a técnica é um dos principais equívocos. A Mal Imagem contou agora há pouco da importância dela ter tido um acompanhamento psicológico. Tem que ter, né? É decisivo, é decisivo. A gente está hoje, Nani, na sociedade mais depressiva, mais dependente quimicamente, mais ansiosa, obesa e, infelizmente, suicida da história da humanidade. Isso veio muito depois da pandemia, né? Isso, Também. eu diria que ela ressaltou. Gritou. Né? Ela colocou um holofote para que a gente olhasse para isso com a devida prioridade. Então, a preparação do atleta, ela tem que ser em conjunto. A gente está falando de anos para que você consiga perceber onde você vai escorregar emocionalmente. Mas todos os esportes têm esse cuidado hoje, emocional? Olha, tem que ter. Deveria ter. É isso que eu tô falando. Exato. Eu não sei, eu não posso falar pelos outros esportes como que isso funciona, mas eu diria que todas as vezes que nós temos esse cuidado socioemocional envolvido na preparação, a gente tem índices muito mais superlativos de resultado. Então, não dá mais para ignorar que a parte emocional é decisiva. Quantas pessoas você não conhece que, treinam, estudam, quando chega na hora H, seja de um concurso, alguma coisa assim, uma apresentação, trava. Então, essa preparação é muito importante. Tem ferramenta para isso também, né? Vamos falar um pouquinho só, a gente vai voltar nessas ferramentas, mas eu queria falar de você, atleta.
Sim. E fala, quando entrou esse amor pelo paraquedismo, como foi? Olha, para você ver como as emoções são contraditórias e elas podem sim servir como um grande impulso. Eu sou paraquedista, todo mundo fala, nossa, que corajosa. Gente, eu comecei porque eu tenho pavor de altura. E aí eu decidi que eu precisava experimentar alguma coisa que me colocasse à prova, que isso não fosse maior do que eu. E aí, quando eu fiz o primeiro salto, eu olhei e falei, gente, eu quero fazer isso pro resto da minha vida, porque a sensação é muito maravilhosa. Sério? Muito. Imagens, vamos ver a imagem. Muito. Por enquanto eu vou ficar na terra mesmo, tá? Com o É. pezinho aqui. Olha isso. Onde foi? Essa foi em Santa Catarina. Essa é uma foto em Santa Catarina. Nessa. É muito... Que Também. coisa linda. Lá. É quando você faz as Olha ali. pazes, Quando você faz as pazes com essa intensidade, Ah, que coisa mais linda. é incrível. É incrível. Eu diria que é o lugar mais perto de Deus que eu já cheguei. Lindo. E foi logo depois do recorde. Como foi o recorde? Quando foi? Olha que linda essa foto. Linda, né? Linda. Eu brinco que lá em cima eu já te respondo do recorde. Tá. Esse daí foi, inclusive, o salto do recorde que a gente esteve. Foi no Arizona, em novembro agora. A gente teve o brasileiro, o sul-americano feminino e o mundial feminino. E quando eu falo que é sobre a nossa capacidade de transpor os obstáculos para conseguir trabalhar com isso, não é forma de dizer, tá? Esse salto em especial foi no Arizona, a gente estava a menos 26 graus. Nossa. Eu não tenho nem roupa para isso. Menos 26 graus. E ali tem um elemento de pressão muito grande, que é, se você erra, você está fora. Tem um banco de reserva de atletas que estão esperando para ter essa oportunidade. Então, errou, tá fora. Gente, que perfeição. É mágico, é lindo. É mágico mesmo. E aí eu acho que mostra também que, assim, um dos grandes equívocos emocionais do processo da preparação do atleta é a comparação. Porque, assim, você sempre vai ter pessoas que são mais incríveis que você em alguma coisa e piores que você em outra. Sim. Então, a chave principal é o olhar para dentro. Você conhecer onde são suas forças, onde são as suas limitações. Os seus limites, né? Exatamente. E trabalhar fortemente nisso. Ali eu não poderia ficar olhando, por exemplo, para as atletas americanas que tiveram um treinamento enorme, muito mais condição de treinamento que a gente. E o que mais pegava ali naquela hora, Nani, era assim, cara, é a primeira vez que a gente tem brasileiras no recorde mundial feminino. Primeira vez isso para você? Primeira vez na história. Mesmo trabalhando com a mente humana, e para você, como foi isso? É mágico, sabe por quê? Tem alguns estudos da neurociência sobre coragem, que eu não sei você, mas todo mundo me pergunta assim, Marcela, o que faz a gente ter mais coragem, né? As pessoas falavam, não, é aquela coisa meio Spartacus, que você sai e tal. E aí alguns estudos mostram que, na verdade, um dos fatores principais para a coragem não é somente a sua determinação, é rede de apoio. É a base. Você quer ver um exemplo? Você aprendeu a andar de bicicleta sem rodinha? Porque pode ter gente que não aprendeu ainda e tá tudo certo, tá, gente? Naquela época minha não tinha rodinha, não. Então vai na barra. Em Minas Gerais era na barra, era bicicleta vai. assim, ela tinha um círculo aqui e a gente aprendia com a perna assim, toda torta na bicicleta. Maravilhoso, Oh, tá meu vendo Deus. só? E aí eu brinco que, assim, o que fez a gente andar de bicicleta sem rodinha não era necessariamente uma autoconfiança, mas era a confiança que você tinha na pessoa. E quem estava que ajudando, né? estava Tinha alguém segurando atrás. a garupa da bicicleta para você ir. Exatamente. Então, é sobre a rede de apoio que você forma nessa preparação, também tem muita diferença. Às vezes você está com medo de fazer alguma coisa diferente, alguma coisa nova, e aí vem alguma pessoa muito querida e fala assim, vai, qualquer coisa eu tô aqui. Às vezes é só o que você precisa para dar aquele passo que você estava esperando. E não é só no esporte, né? Hoje nós estamos falando do esporte, o esporte é fundamental ter esse apoio, é fundamental. Mas na vida, né? Mas na vida, né? Serve para um todo, né? Muito. Eu falo, às vezes, sei lá, você está na sua carreira há 30 anos ou 20 anos e de repente você tem um filho. Tudo bem, você é uma profissional experiente, mas na maternidade você só tem 2 meses. E aí? Então, várias vezes na vida, a gente é submetido a situações onde não importa quanta experiência você tem em alguma coisa, naquilo a gente é iniciante. Está começando. E tudo bem. Exatamente. E o mundo hoje, que é considerado, eles têm uma nomenclatura que eles deram um acrônimo depois da pandemia, que é chamado mundo Bunny,
que é frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Ou seja, Nani, a única certeza que a gente tem é que as coisas vão mudar de forma cada vez mais rápida. Muda toda hora. Mais intensa. E é sobre você se permitir ser aprendiz, sabe? O tempo todo. A gente não vai ser expert em Tem coisas que ser novas. só falar. Eu não sei. É. Quero aprender. É. E tá tudo ótimo. Exatamente. Maravilhosa. Queria te agradecer muito, te convidar para voltar outras vezes Vai ser um dentro da prazer. neurociência para a gente debater outros temas. Com certeza, vai ser um prazer enorme. A gente É uma precisa. honra ter você aqui. Vamos. Obrigada. Porque hoje é um Obrigada programa mesmo. muito especial do esporte, mas eu quero você aqui para a gente cair na mente humana mesmo. Com certeza, Combinado? estarei aqui sim, conta comigo. Como que nós encontramos você nas redes sociais? @mp_sync e o meu pessoal é Marcela RR Prado. Ai, gente, coisa mais linda. Ali, minha rede de apoio. Tem 7 aninhos. 7 aninhos. Meu querido. Obrigada, Obrigada viu? a você, querida. Tô esperando você, hein? Pra Com gente debater certeza. vários temas, hein? Venho sim, com Vários maior prazer. temas. E, gente, olha, eu vou convidar você para assistir agora, olha só. E também depois no YouTube, tá? Vou mostrar um vídeo para vocês aqui, mas no YouTube, o programa oficial, né, que é o nosso RB Play aqui, que é totalmente gratuito no nosso aplicativo, tá? Da Rede Brasil de Televisão. A entrevista com o diretor-presidente da revista OVNI para o programa do Em Revista com EV Sobral, gente. Foi um sucesso sobre as novas revelações dos documentos secretos, tá, gente? Dos extraterrestres pelo Congresso Nacional. Vou mostrar um pouquinho para vocês. Entra no aplicativo e assista na íntegra. E vai ter muito mais ainda, hein? Vai ter mais programas sobre isso, porque foi um programa extremamente importante e interessante. Olha só. Você acredita que esses povos mais antigos, né, os incas ou os pré-ancaicos, como o povo de Tiahuanaco, que eu fui lá, fiz o documentário, né, na fronteira da Bolívia, mostrei lá, já mostrei isso no programa mais de uma vez, que eu vi muros com... Aquilo lá tem mais de 2.000 anos, e lá você vê aqueles muros com faces de negros, de orientais, quando não havia, teoricamente, pelo menos o que a gente apresentou, a história foi apresentada para nós, né, nenhum contato. Né? Então, os contatos teriam vindo posteriormente. Mas não, se aquelas esculturas são feitas é porque eles tinham contato, porque eles sabiam da existência dos demais povos da Terra. Sim. Você acha que a influência naquelas obras, como aquele templo que eu já mostrei para vocês aqui mais de uma vez, o templo pré-ancaico, que também é do povo de Tiahuanaco, que é de uma engenharia perfeita, com as pedras totalmente como se tivesse sido feito por uma máquina de alisamento, naquela época uma engenharia perfeita, com acústica perfeita, né? Fantástico, gente, fantástico. Eu fico aqui pensando e perguntando, né? Claro que tem vida, gente, claro. Nós vivemos num planeta, é impossível acreditar que só tem vida na Terra. A Terra é um planeta. Nós somos os habitantes da Terra, vivemos com esse corpo, né? Mas existe um mundo de planetas, né? Um mundo de planetas, então dimensões 1000. Então, eu vou para o intervalo comercial. Gratidão maravilhosa. Obrigada, meu bem. E convido você para baixar aí o aplicativo do RB Play, tá? Que você pode acompanhar toda a programação nossa aqui da Rede Brasil no simples aplicativo e é gratuito, tá? Um minutinho só e já volto.